que deu gravando. Ah, foi rápido. Obrigado. Bem, então, bom dia a todos e todas. Dando continuidade, estávamos conversando, discutindo ontem sobre políticas públicas curriculares e as suas implicações para algumas políticas de formação, em especial de iniciação à docência, o PIBID e o residência, e também destacando algumas nuances relativas à formação inicial. Alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição, de trazer algum questionamento, disparador de discussão? Sinta-se à vontade. A Nívia acabou de entrar. Vocês que estão aqui, quem faz parte de PIBID, de residência, gostaria de trazer o seu olhar, ou então se tem algum professor que recebe, professor que seja preceptor e preceptora, poderia também trazer o seu olhar, enfim. A Lívia está na escola, tá bem. Alguém que atua na docência já, professor, professora, gostaria de trazer em que aspectos que a formação continuada deixou a desejar, ou então trouxe contribuições para a sua prática docente? Oi, Ana. Oi, pessoal, bom dia. Eu gostaria de puxar uma discussão da ampliação dos espaços que os professores precisam ter para a formação continuada. E mesmo mesmo quando recebe os estudantes, seja de estágio, da residência pedagógica, do PIBID, essa ampliação da chamada hora-atividade. Aí em Minas é hora-atividade, né? Aqui na Bahia a gente chama como atividades complementares. Eu considero que esse é um tempo muito curto, especialmente quando a gente observa as demandas de sala de aula que estão sendo impostas aos professores e na nossa vida também, né? Eu percebo que, especialmente agora com o novo ensino médio, tem vários objetos que estão chegando para os professores. Eu estou olhando particularmente para o objeto que é chamado de formação continuada dos professores e gestores, e por enquanto eu não estou, pelos professores que eu estou tendo contato, eu não vislumbro oportunidades de os professores se debruçarem nesse material devido às demandas que eles têm. E daí eu vejo assim, tá vindo esse material que o governo está se passando, tem sua contribuição, tem seus limites. Os alunos estão indo, trazendo também as contribuições que tem do diálogo da universidade, levando para a sala de aula, mas o professor não está tendo tempo suficiente para amadurecer essas ideias, para se debruçar sobre essas ideias. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, se vocês também têm percebido essa necessidade, como é que vocês têm visto isso? Perfeito. Realmente, já em 2016, o PNLD, ele faz ali um experimento com os anos inicialmente, com algumas obras que propunham, naquela época, o trabalho com projetos. Inicialmente com a área de ciências naturais, geografia e história, se não me falha a memória, e aí no PNLD seguinte, amplia para outras duas quaisquer disciplinas. E isso vem se consolidar, né, vem marcar o PNLD também do ensino médio, na edição de 2021. O PNLD de 2021, ele também passa a incorporar 5 objetos. E um desses objetos são os materiais de formação continuada, esses que você colocou, Ana, e que, do ponto de vista da proposta, são materiais que, como o nome sugere, vão colaborar para a ampliação do conhecimento dos professores
em relação aos processos de ensino, trazendo ali abordagens teóricas e metodológicas referentes a temas atinentes à prática de ensino, não especifica, aliás, a prática de ensino e considerando determinada área ali. No campo da matemática, acho que você pode falar melhor, foram aprovadas 2 obras, e não adianta, embora seja uma política pública importante, relevante e necessária, mas só a publicação e a distribuição de materiais, a gente sabe que isso não garante efetivamente o estudo do professor, porque conhecendo a realidade das escolas, como muitos de nós conhecemos, a gente sabe que professores e professoras muitas vezes atuam em 2 escolas, tem professores que atuam em 3 escolas. Mesmo aqueles que atuam numa escola só, o tempo de serviço, o tempo que eles têm ali de vínculo com a instituição, pouco prevê momentos de estudo, momentos de formação continuada. E a depender do contexto da escola em que essa profissional esteja inserida, muitas vezes esse tempo e esse momento de estudo são para discutir questões que são mais urgentes, questões que são mais necessárias, problemas sérios que a escola enfrenta naquele momento, naquele dia, que, embora estivesse previsto, talvez, o estudo desses materiais ou de outros materiais formativos, às vezes a urgência de um acontecimento faz com que aquele momento coletivo leve para uma outra discussão que não seja aquela da formação continuada. Então, pensar na ampliação e na efetivação desses momentos de estudo, momentos de formação continuada na jornada de trabalho, né, está garantido aí 1/3 da jornada, mas a gente sabe que, embora do ponto de vista legal exista essa garantia, a gente sabe que na prática, muitas vezes, ela acaba sendo diluída ali em outras funções dos professores. Aqui no chat a gente tem algumas interações, né? A Valquíria comentou que que também está na escola e por isso não consegue ligar o microfone, né? E a Nívia está dizendo que o problema é que quando se tem esse tempo remunerado, entre aspas, né? A cultura criada é que este tempo seja para correção e planejamento, não se debruçando em estudos. E isto, o pouco tempo que temos acaba por repasses burocráticos. É um comentário aqui da Nívia no chat. Realmente, é uma cultura que precisa ser modificada, mas eu também penso que tem que ser um movimento que parta do corpo docente. Porque se a gente esperar esse movimento vindo apenas da Secretaria de Educação e da gestão escolar, muitas vezes esse movimento não vai se efetivar. Porque, obviamente, do ponto de vista da gestão da escola, há muitas demandas que precisam de discussão, que precisa de deliberações ali, que precisa de conhecimento por parte dos professores. E, obviamente, que, a depender do grau de complexidade e da necessidade, a direção e a equipe gestora, junto com a equipe pedagógica, vai privilegiar tratar desses outros temas. Quando eu falo que o movimento também precisa partir do corpo docente, os professores também se colocarem no processo e exigir, né, que esse tempo, exigir a garantia desse tempo de estudo, de formação continuada, de discussões, de temas, de questões que são atinentes ali às suas práticas de ensino, de estudar teorizações, aportes teóricos, conceituais, metodológicos, que vão reverberar os seus momentos de planejamento e os seus momentos de realização de aulas.
Se professores e professoras sempre concordarem que determinado assunto é mais urgente e ele pode suprimir esse momento de aprendizagem, esse momento de formação, certamente essa cultura de burocratizar esses tempos e esse espaço, essa cultura vai se firmar cada vez mais. Então, precisa também ser um movimento que parta de professores e professoras no sentido de garantir a qualificação e a efetivação desse tempo de estudo, de formação continuada ali na escola. Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Eu sonho, só aqui para complementar, que vai chegar o dia de que a gente possa ter as ações na escola de planejamento, de correção, de estudo, de efetivação mesmo das nossas práticas, e que a gente vá para casa e não tenha provas para corrigir. Muito bem. E eu ouso um pouco mais. Eu ouso que a escola da educação básica, ela tenha a mesma lógica da universidade. Por que não professores com dedicação exclusiva na escola? Para que ele possa se dedicar integralmente e exclusivamente naquela escola. Mas, obviamente, que isso não significa, isso não pode ser traduzido como o aumento da carga horária, em termos de sala de aula, carga horária com aula, não é isso. É manter a carga horária que já existe hoje com aula, mas ampliar o tempo dele de dedicação à escola para que ele possa estudar, para que ele possa planejar aulas, para que ele possa se reunir com os professores, fazer grupo de estudo com seus estudantes, para que ele possa ter tempo de fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, uma segunda graduação ou qualquer outro curso livre, né? Porque a gente sempre, quando fala de formação continuada, a gente, e nós do campo da matemática, a gente sempre se remete a uma determinada ação formativa que tem a matemática como foco de discussão. Então, é sempre uma formação continuada pensando numa lógica tecnicista. E formação continuada não é isso. Ir ao cinema, ir a uma exposição de artes, fazer uma visita monitorada, fazer uma discussão que, a princípio, não tenha nada a ver com matemática, isso também é uma formação continuada, desde que tenha uma intencionalidade de formação subjacente a essa proposta. E, às vezes, as escolas, as secretarias, os institutos de formação não percebem a potencialidade desses aspectos, né? Desses outros tipos de formação. Quando eu estava na Prefeitura de São Paulo, trabalhando na secretaria, a gente fazia muitas ações nesse sentido, para desconstruir essa imagem que formação continuada era curso de capacitação. Então, a gente fazia muitas visitas monitoradas a museus, fazíamos visitas guiadas por determinados centros históricos da capital, para ter conhecimento de patrimônio, enfim. E isso, íamos a musicais, que a prefeitura fazia parceria com alguns espetáculos, e a gente via o quanto que isso fazia um diferencial para aqueles professores que participavam dessas ações, porque eles se sentiam mais sensibilizados depois da experiência, mais abertos ao diálogo, mais dispostos a, sim, numa outra ação, a discutir as questões atinentes aos processos de ensino e aprendizagem. Então, eu penso que a gente precisa pensar também por essa outra lógica, que não seja apenas conteudista de discutir matemática, processos de ensino e aprendizagem de matemática. Isso é importante, mas outras ações também e com certeza pode potencializar, reverberar esse processo. Nessa direção que você está comentando, Januário, eu sempre gosto de falar que o nosso papel na escola, na universidade, é
educar, né? E o nosso instrumento, no caso, é educar pela matemática, né? E se a gente se apegar, não estou querendo reduzir aqui o conteúdo, né, esse trabalho mais específico, mas é entender que para eu conseguir trabalhar essa matemática, né, principalmente em diálogo, né, ontem nós falamos muito de BNCC, né, dos currículos, nós também precisamos criar condições para isso, e criar condições para que nós tenhamos uma aprendizagem mais significativa do nosso aluno, que nós tenhamos uma relação professor-aluno melhor, mais potente, a gente tem que olhar com mais sensibilidade para essas outras instâncias que compõem a sala de aula, né, que compõem a escola. Não é só professor, aluno, conteúdo, currículo, né, tem outras demandas, outras frentes que também são tão importantes quanto, né, então, essa formação continuada, efetivamente, vista dessa forma, então, colocando o professor com dedicação exclusiva nessa escola, criando possibilidades para o diálogo com as outras áreas do conhecimento, isso o professor precisa de tempo, né? E para isso, e também conhecer o local que ele está. Então, para que ele consiga desenvolver o que está no currículo mineiro, no que está na BNCC, ele precisa ter esse tempo para dialogar com o outro, para compreender o contexto da escola que ele está inserido, que hoje a verdade é que nós temos professores que atuam em 4 escolas, nos 3 períodos, só que a gente sabe que cada escola é uma realidade, cada escola tem uma demanda diferente, então como esse professor, ele tem condições de pensar em 4 frentes diferentes, se organizar com professores de diferentes áreas em 4 escolas, é uma sobrecarga absurda, né? Então, essa questão, né, de dar o tempo, a dedicação desse professor em uma única escola, é dar condições para que os professores dessa escola compreendam o contexto que ela está inserida, compreendam as necessidades da comunidade, as necessidades da escola, olhem para os seus alunos com mais... olhem, né? Porque às vezes a gente olha sem olhar, né? Então, o tempo faz isso com a gente, escuta sem escutar, vê sem ver, né, por conta dessa aceleração que a gente vive. Então, penso que esse tipo de ação, nós devemos muito lutar, porque vai ao encontro do que as diretrizes estão dizendo. Então, olha, nós não estamos negando ou dizendo que isso não possa ser feito, mas a gente está dizendo que nós precisamos de condições para isso, né, e o professor, ele também precisa ter tempo para pensar sobre isso. O trabalho por projetos, o trabalho interdisciplinar, nós temos inúmeras pesquisas que indicam o quanto isso é potente para o aluno, para o professor, para a comunidade, só que isso demanda tempo, demanda estudo, né? As pessoas, você vai trabalhar interdisciplinarmente, os professores precisam dialogar entre si, precisam ter tempo de planejar essas aulas juntos, porque uma coisa que eu vejo que também acontece muito é falar, olha, estou trabalhando interdisciplinarmente, mas vamos fazer assim, ó, vamos pegar o tema reciclagem. Então, a química vai trabalhar com resíduos lá na aula de química, né? A biologia vai trabalhar com os R's, então, lá na biologia. A matemática vai trabalhar com análise de estatísticas, textos de jornais, né? Lá na matemática. Mas sem de fato, esse envolvimento, né? É uma tentativa. Mas eu acho que se nós tivéssemos esse espaço da formação continuada, da dedicação naquela escola, para que os professores tivessem um tempo de pensarem junto as atividades, né, acho que isso se faria mais potente, né, e eu sempre penso, por que não 2 professores dentro de uma sala de aula? Por que um horário de aula não pode ter, ao mesmo tempo, o professor de biologia e o de física, ou de matemática e o de química, né? Acho que isso seria muito importante, mas para isso nós temos que mudar essas condições que o professor tem hoje dentro da escola, né? E eu acho que essa dedicação exclusiva seria o caminho para isso, né? Para que efetivamente o horário de formação seja um horário de formação, não um horário de preencher diário, o horário de corrigir prova, de fazer máscara de prova, né? Que infelizmente é o que, pelo menos das escolas que eu tenho acompanhado, é o que os professores estão conseguindo fazer. E o que eu vejo é uma frustração por parte deles, porque não é isso que eles querem fazer.
Eles querem o horário de formação para que efetivamente seja uma formação. Né? Acontece que a demanda excessiva de trabalho, a questão da jornada de trabalho, né, em diferentes escolas, isso leva com que eles façam isso, né? Mas é um trabalho que frustra em diferentes aspectos, né? O professor fica frustrado, a gestão, os alunos, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante. Eu concordo, Ana Paula. Eu acho que essa frustração ela precisa ser olhada de forma muito séria, né? E não naturalizar como sendo algo que é o que eu tenho, né? Eu acho que isso é muito sério também, né? E alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição, alguma discussão? Janine? Bom dia a todos. Eu gostaria de ampliar também essa discussão com relação ao tempo, né, de preparo do professor para uma demanda que se torna muito urgente, que é a questão da formação para o professor nos atendimentos especiais em sala de aula. Né? Nós temos cada vez mais estudantes com laudos, né, para necessidades especiais, seja autismo ou outras necessidades, e atualmente a gente tem uma exigência de que o professor faça os planos de atendimentos pedagógicos e planos de estudos individuais. PAP e PEI, aqui na nossa cidade, em algumas escolas, a gente tem essas nomenclaturas, não sei se isso é de uma forma geral. E nós temos, né, uma área uma sub-área da educação matemática que está crescendo muito, que é a parte de matemática inclusiva, né, de estudos, de como lidar, né, com estudantes com necessidades especiais, e assim, é uma área muito, muito bonita, mas que poucos professores têm acesso. E a gente vê, por um lado, né, a cobrança aí do Estado, de que o professor, ele dê conta de incluir os seus estudantes, né, que é muito louvável, mas, ao mesmo tempo, uma falta de preparo, de formação, né, para esses professores. Então, assim, eu me coloco nesse lugar, sabe, de ter que estar ali atendendo esses estudantes, ter que fazer esses documentos burocráticos e, sobretudo, incluir na minha prática esses estudantes. E a gente não tem esse devido preparo e tampouco oportunidades para se preparar. Então, é muito complicado isso. Muitas vezes o estudante fica ali na sala, sendo incluído apenas no sentido de estar no mesmo lugar que os outros, e não de estar sendo incluído em oportunidades cognitivas, dependendo do seu nível ali de possibilidade de aprendizado. Então, isso é muito sério e está se tornando cada vez mais urgente, porque estamos recebendo cada vez mais alunos com esse tipo de necessidade. Então, mais uma política aí que, né, deveria abranger de forma mais efetiva, né, nós que estamos em sala de aula. Janine, Você pode falar, Ana. eu só ia completar aqui quando a Janine fala, né, que a gente está incluindo, mas não incluindo. Eu falo que a gente fez a primeira etapa, né? Nós integramos, mas ainda não incluímos. Tem até um texto do Lubeck, eu vou ver se eu encontro aqui, que aí eu coloco no chat para vocês, que ele fala exatamente isso, né? Que incluir é diferente de integrar. E hoje o que nós temos é que a gente está integrando os alunos com deficiências dentro desse espaço. Eles estão integrados. Estão lá dentro sobre que condições, né? Sobre com quais perspectivas, com que tipo de ensino. Porque a ideia seria que, olha, que a inclusão efetivamente acontecesse se esse aluno tivesse esse sentimento de pertencimento daquele espaço.
E nós temos muitos alunos que não têm esse sentimento de estou pertencendo a essa sala, eu estou pertencendo a essa escola, né? Eles estão lá, né? E isso é um problema da nossa formação, porque, de fato, Janine, nós não somos formados para isso. Tem a questão de que isso é um assunto relativamente novo, então, se nós olharmos as pesquisas, né, eu tenho feito um levantamento com uma aluna de TCC, da graduação, e ela se deparou com muitos alunos com síndrome de Down na escola. E nós fizemos, ela foi do PIBID, agora está nos estágios. E nós fizemos um levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES, e as palavras-chave que nós usamos foi síndrome de Down e matemática. Nesse local de busca, nós encontramos 22 trabalhos, né? E aí, isso é muito pouco. O primeiro trabalho era de 2002, se não me engano. E aí o que acontece também é o outro ponto de que nós não temos uma receita de bolo, né? Porque cada deficiência tem uma forma de se trabalhar, e dependendo do grau, né, isso também, as condições são diferentes. Uma prática que eu tenho visto aqui numa das escolas de Uberlândia, em que nós tínhamos o residência pedagógica anteriormente, não, nós temos ainda, está com a física lá, é que passou agora por um processo de troca de gestão, né? E a nova vice-diretora, ela é muito preocupada com as questões de inclusão, até porque ela tem uma filha que por muito tempo sofreu o percurso da escola toda na busca desse laudo para conseguir o apoio, porque sem o laudo não se tem apoio, né? Então, ela sofreu muito e isso a levou a estudar muito sobre inclusão. E ela criou uma dinâmica dentro da escola, e aí entra, né, eu penso, né, o papel da gestão com as condições daqueles professores. Então, algumas condições importantes. Ela consegue reunir os professores no período da manhã, porque aqueles professores da escola estão exclusivamente naquela escola no período da manhã, e aí, dentro dessa dinâmica, que já é um privilégio, porque não é uma realidade de todas as escolas, né, ela conseguiu criar um cronograma de formação continuada com esses professores, na qual ela conduz as atividades, ajudando e trabalhando sobre adaptação de material, discutindo algumas deficiências que são aquelas que aparecem, que estão presentes na escola. Então, é um trabalho que a gente está buscando, mas que é extremamente importante de ser feito, porque tanto nós, né, quanto os professores que estão na escola, nós ainda estamos tentando aprender junto a esse movimento que está lá, né? E a gente também sabe que o que nós queremos não é só essa integração, nós queremos incluir, né? A gente não quer que esse aluno fique... Nós, professores, a gente se sente mal de ver que aquele aluno está no canto, né? Aquele aluno... A gente sabe que a gente poderia estar fazendo um pouco mais, só que tem todos esses condicionantes também que fazem com que a gente tenha dificuldade. E aí, de novo, é não naturalizar a questão da frustração, né? De eu estar frustrado por não conseguir atingir e tudo mais. Reuze. Bom dia a todos e a todas, que discussão fantástica essa aqui. Deixa eu abrir aqui a câmera, que eu gosto que vocês me vejam. Bom dia, gente. Muito bem colocada essa fala da Janine aí, e a sua fala também, a respeito da... Você quer se apresentar primeiro, Reuze? É mesmo, né? Perdão, gente. Meu nome é Reuze, eu fiz doutorado na PUC São Paulo, sob os cuidados também de Gilberto Januário, agradeço muito a ele, certo? E hoje eu sou professora da Unimontes e da licenciatura em matemática, e trabalho hoje com a educação matemática, com a disciplina de educação matemática, e também com o estágio supervisionado. Essa fala de Janine aí a respeito de inclusão, eu sempre enxerguei a inclusão como uma inclusão do meu aluno lá no ensino básico.
sempre preocupado na formação de professores, com a inclusão do aluno do ensino fundamental, do ensino médio, e sempre trazendo práticas para a sala de aula, para o meu docente, para o meu estagiário, né, trabalhar lá na escola, campo de estágio. E nunca me passou pela cabeça a respeito da inclusão do meu estagiário. E aí, desde o semestre passado, eu trabalho com um acadêmico da licenciatura que tem necessidades especiais. Nunca havia me passado pela cabeça. E aí eu entrei em uma reflexão muito grande de como incluir o meu professor, o meu estagiário, o professor em formação, para trabalhar na sala de aula com os alunos do ensino fundamental e médio. Então, nós temos um aluno com necessidades especiais, ele tem autismo, certo? E eu tenho acompanhado esse aluno nas escolas básicas, no ensino básico. Ele fez PIBID, ele está fazendo residência pedagógica e está já no estágio 3, certo? Então, nós tivemos várias ações em relação à inclusão desse profissional, certo? Conversamos com a direção da escola, conversamos com o professor regente que o recebeu, conversamos com a sala de aula, e ele está se saindo muito bem, certo? A última aula, ele fez uma prática pedagógica utilizando o GeoGebra numa sala de computação, eu estive lá com ele conduziu muito bem, certo? Muito amado pelos alunos, claro que ele tem também algumas dificuldades de planejamento, essas coisas, mas essa é uma área que para mim é nova, certo? Gostaria, inclusive, de escrever sobre isso, né, Januário? Vamos? É uma área nova e que eu não havia visto nenhuma discussão em relação a isso ainda. Eu mesmo sempre pensei na inclusão do aluno lá, e não do meu estagiário como professor. E acredito que ele vai se formar e vai ser um excelente profissional. Eu queria só completar aqui que eu fico pensando que isso está chegando agora na universidade, porque efetivamente nós não tínhamos essa inclusão, né? Os alunos com deficiência, eles não iam para a universidade, né? E agora que a gente está começando a ter essa realidade, ainda é muito, muito pontual, né? Eu estou aqui na UFO tem pouco mais de 3 anos, né? Nunca me deparei com um aluno com deficiência no curso de matemática, mas lá na educação básica tem muitos, né? Tive experiências anteriores no Instituto Federal, também nunca me deparei, né? Não tive essa experiência que a Rielze acabou de completar, de comentar, né? E eu acho que isso é um problema para nós também. Eu não sei como quem trabalha aqui na universidade, como que está no currículo de vocês, mas aqui na UFO, por exemplo, nós temos um estágio supervisionado, nós temos 4 estágios supervisionados. O estágio 1, o aluno, ele entra na escola, mas a ideia é que ele se ambiente aquele espaço escolar agora numa outra perspectiva, né? Ele está voltando para a escola, não mais como aluno da educação básica. Então, é aquele primeiro encontro, conhecer uma outra visão de escola, é um estágio mais de ambientação, eu diria. O estágio supervisionado 2 é quando esse aluno, ele participa, atua mais dentro de sala de aula junto com o professor e pode ou não fazer alguma regência, né? E, normalmente, se isso acontece, o professor tende a trabalhar muito com atividades investigativas. O estágio 3, que é aquele que eu ministro, ele é voltado para o ensino médio. E aí a ideia é que o estagiário esteja efetivamente em colaboração com o professor da sala e que realize regências junto com esse professor. E é só no estágio supervisionado 4, que tem uma carga horária de 60 horas, em que é discutido ou educação inclusiva ou EJA. Né? Então, assim, um estágio de uma carga horária muito pequena, e ali nesse estágio é o único lugar do nosso projeto político do curso no qual se fala de inclusão e de EJA. Então, aqui na UFO está muito urgente discutir as questões de inclusão dentro da sala
inclusão como um todo, né? Porque isso engloba muito mais, né, do que educação básica, ensino superior. Então, só para deixar aqui o relato de como está aqui e o quanto que isso é preocupante. Registrando para não perder aqui a memória, para depois produzir o texto. Eu gostaria de trazer um outro ponto, porque eu também acho que a gente tocou nele ontem, mas também é urgente e necessário, assim como essa questão da inclusão, e aí a gente pode colocar junto, que é a questão da evasão nos cursos de licenciatura, tanto na pedagogia quanto na matemática, mas ela está mais acentuada na matemática, essa evasão. O que vocês gostariam, quais são as impressões, o que vocês têm ouvido por aí, como que vocês pensam alternativas para a gente discutir, enfim, encontrar meios de reduzir essa questão da evasão. Estudantes se sintam à vontade para participar da discussão. Ana? Gente, eu vou comentar aqui, mas eu gostaria de ouvir outras pessoas de outros lugares, até para ter uma noção, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito, e me preocupa muito os discursos em torno disso, né? A evasão aqui não é diferente, né, do que em outros lugares, é muito alta, as turmas são muito pequenas. Semestre passado nós tivemos uma turma de 8 ingressantes no curso. 8 alunos ingressantes, num total de 40 vagas que são ofertadas, né? Então, isso também é muito gritante, mas existem outros pontos, né, que diz respeito à organização do calendário, como que está sendo o ingresso, que pode estar interferindo nisso. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que é urgente, principalmente nesse período pós-pandemia, que nós tenhamos um primeiro semestre de acolhimento desses estudantes. O que eu tenho percebido, e isso foi dito ontem à noite, é que aconteceu uma pandemia, as pessoas mudaram a vida, passaram por situações extremamente traumáticas, e quando retorna para o presencial, simplesmente a gente faz de conta que nada aconteceu e começa a trabalhar as disciplinas, trabalhar os conteúdos como se nada tivesse acontecido. Então, nós temos aqui para o primeiro semestre uma disciplina que chama Seminários de Matemática Elementar, sou eu quem ministro. A ideia dessa disciplina é promover o acolhimento desses estudantes, é fazer com que eles permaneçam no curso, entendam as dificuldades, entendam que eles têm diferentes tempos de aprendizagem, que eles estão vindo de contextos diferentes, que a universidade é um lugar que eles vão ter muito sucesso, mas momentos também de muita dificuldade, né? E eu sempre falo para os alunos que o sucesso da disciplina seria quando termina o semestre, se todos estivessem indo para o segundo semestre também, né? Graças a Deus esse semestre deu certo, que além deles continuarem, todos ingressaram no PIBID. E eu acho que isso é um ponto fundamental para conduzir a permanência desses estudantes aqui na universidade. Então, eles entraram no primeiro semestre, eles tiveram esse movimento, né, de acolhimento, feito por mim, por outros docentes, mas tiveram esse incentivo de que, semestre que vem, eles já estão participando do PIBID. Então, eles já estão incluídos junto a um grupo de outros 16 estudantes que são veteranos, que vão ajudá-los nesse processo de transição, de sair de uma educação básica, entrar numa educação superior, de viver as dificuldades que estão acontecendo. E um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, e eu não sei como resolver, é sensibilizar a universidade como um todo, os docentes, para isso que aconteceu, que se chamou pandemia, né? Nós temos alunos entrando na universidade, e o que eu escuto muito é
nossa, esses alunos parece que não tiveram ensino médio, estão todos se comportando igual aluno de ensino médio, então fica copiando minha lousa, fica fazendo umas perguntas, se eu dou espaço de 2, eles pulam 2 linhas no caderno, mas esses alunos não tiveram ensino médio. Nós temos muitos estudantes que estão entrando agora, que foi pandemia, eles viveram remoto, eles não tiveram esse processo, né, de mudanças de estágio na educação básica, né? O aluno está chegando no primeiro ano do ensino médio, ele não sabe fatorar, ele não sabe potência, mas o momento em que ele deveria ter aprendido isso, ele estava no remoto. E nós ouvimos diferentes relatos aqui ontem à noite de que o PET não funcionou, a aprendizagem foi quase zero nesse momento. Então, é ter essa sensibilidade de que o aluno que nós temos hoje de ensino superior, de educação básica, não é o aluno que nós tínhamos antes, né? Porque tem, sim, esse período de estágio. Eu falo de que foi pulado, né? Que a escola não é só o conteúdo, a escola é a vivência, a escola é relacionamento, é o que ele vive ali naquele ambiente. E a pandemia tirou isso dele. Então, essa maturidade que vai acontecendo, olha, do 6º para o 7º, do 7º para o 8º, né? Enfim, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, isso não aconteceu para muitos estudantes, né? E eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande nossa na universidade, de se sensibilizar para esse fato, de que, olha, sim, o nosso estudante ele está vindo com características de aluno de ensino médio, porque ele parou lá no primeiro ano, né? Ele não está entendendo o que aconteceu nesse meio de tempo, né? Então, e as defasagens, sim, são enormes. Então, a gente tem que cuidar disso e não fechar os olhos. Queria só fazer esse comentário. Isso é um trem que me aflige demais, gente. E vocês que são estudantes na pedagogia, na matemática, como é que vocês, convivendo com os colegas que têm um número de ausências considerável, que comentam que vão desistir, que vão trancar, enfim, vocês gostariam de trazer também o olhar de vocês, as impressões? Ana? Eu vou falar aqui mais ainda do ponto de vista enquanto professora, enquanto os alunos pensam um pouquinho aí para falar também, né? É importante também a gente ter a visão dos alunos, o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão percebendo, quais as sensações. Aqui na UESB, eu estou aqui no Fórum Mineiro, gente, porque eu estou na Universidade do Sudoeste da Bahia. Nós temos uma interface muito grande com o norte de Minas. Então, a gente recebe muito aluno de Montes Claros, das cidades já do norte, né? Então, eu sempre digo assim, é a cidade mais mineira baiana. Mas, enfim. Aqui nós tivemos uma preocupação muito grande com a evasão. Eu tive um trabalho com o professor Júlio do César Reis. Januário trabalhou um tempo também com a gente, num período já mais antigo, né? Não vamos dizer tanto tempo assim, mas ele atuou com a gente também nesse projeto, em que a gente estava debruçando para entender não as causas dos alunos, nós nos debruçamos nos históricos escolares para identificar qual era a causa da evasão das disciplinas, porque eu era da educação matemática e ele é professor da matemática pura. E nós partimos com aquela ideia de que a análise era a disciplina que mais reprovava, de que a análise era o bicho-papão para os nossos alunos. E apesar dos estudos que a gente tinha nos textos que revelavam que a evasão acontecia nos 2 primeiros anos, nós pensávamos que não, que nossa figura, né, nosso curso seria a análise, porque era o que os alunos comentavam em si. E nós nos debruçamos nos históricos dos alunos ao longo de 15 anos, jogamos esses dados em uma planilha e identificamos que não era a disciplina de análise que era a principal motivadora de reprovação.
nós identificamos qual era a disciplina que estava sendo vamos dizer assim, o gargalo do curso, que no nosso caso era geometria euclidiana. Nós nos surpreendemos, porque não esperávamos que fosse esta disciplina. E uma outra coisa é que nós fomos tentar observar os professores que tinham um perfil mais acolhedores. E assim, nós identificamos que os dois primeiros semestres, no nosso caso, era onde o aluno mais evadia. Então, nós focamos nosso olhar para esses 2 primeiros semestres, buscando que os professores que fossem ministrar disciplina nesses 2 primeiros semestres fossem professores que acolhiam, e não aqueles professores que não tinham o perfil de acolhimento. Que dentro da nossa instituição nós temos os professores que têm mais o perfil de acolher o aluno, de ouvir o aluno, e temos aquele que é metódico. Então, nós tentamos articular de modo que os professores que fossem os metódicos fossem mais para frente, no final do curso. E isso trouxe um resultado bem proveitoso para a gente. Depois disso, houve aí entrou também a questão do PIBID, que ajudou bastante, e ainda nós identificamos com alguns alunos que a gente viu que estava começando a ter retenção e tudo, começamos a conversar com alguns alunos. Não muitos, porque não fazia parte da pesquisa em si, porque o foco era mais quantitativo da pesquisa. Mas eu tinha aquele olhar, não, mas por quê? O que está havendo? Né? Buscava algumas impressões, e aí uma das motivações também era a parte financeira. Eles não conseguiam se manter financeiramente na cidade, porque eles vinham de outras cidades para se manter aqui e não tinham tanta possibilidade. E aí também engajamos as questões de assistências estudantis, voltadas também para o curso de licenciatura, que até então, aqui na nossa universidade, não se tinha algumas assistências estudantis, mas eram pontuais. Era para aqueles alunos que tinham vulnerabilidade extrema, então tinha separado para esses alunos. Depois, com essas ideias que foram levadas para a discussão nas instâncias superiores, criou-se as questões das ações para da parte financeira, né, para esses alunos, suporte financeiro. E depois disso, eu me embrenhei em outros estudos, eu não tenho acompanhado como anda a evasão agora, recente no curso. Mas foi uma saída para a gente, foi essas ações, né? Obrigado, Ana. Mais alguém? A Sulamita está com instabilidade, né? Minha internet está instável, por isso estou mandando por escrito aqui no chat. Mas perante a evasão escolar, eu, como discente, observando os meus colegas, vejo como uma de suas características o contexto social, principalmente na dificuldade em consolidar o trabalho com a graduação. A Sulamita é aluna da licenciatura em Pedagogia, aqui na UFOP, no campus de Mariana, e a gente tem observado realmente essa dificuldade dos estudos. Primeiro, uma necessidade de trabalhar para poder se manter, porque, de modo similar a outras instituições, na Unimontes, aí na UFO e também na UESP, deve ser semelhante. A gente recebe muito estudante de fora da cidade, que vem para a cidade para poder estudar nos diferentes cursos, então a pedagogia e a matemática não é diferente. Muitos estudantes, os pais, por mais que queiram, não conseguem dar toda a assistência financeira necessária, mesmo porque cidades universitárias, geralmente o custo de vida não é tão acessível, aluguel é muito caro, transporte é caro, alimentação é muito cara, e aí esses estudantes precisam trabalhar para poder se manter na cidade e ter um mínimo de independência de seus familiares que os apoiam financeiramente. E é claro que, a depender do horário do curso ou do conjunto de atividades que o curso tenha, não se consegue conciliar o trabalho com o curso. E aí também isso incide no que a Ana Paula falou, que são as políticas assistencialistas
do ponto de vista de manutenção dos estudantes ali na universidade. Existem, a depender do sistema, pelo menos na rede federal, a gente vê uma política mais organizada em comparação a outras redes superiores de ensino. Há uma política mais organizada de assistência estudantil, só que, obviamente, ela, assim como a gente discutiu o PIBID e o residência, ela não contempla todos os estudantes que apresentam a necessidade. Não há verba, infelizmente, que contemple a necessidade de todos os estudantes. E aqueles estudantes contemplados, o valor que eles recebem não consegue suprir as necessidades. Então, por isso que muitos, mesmo ainda recebendo bolsas de auxílio da universidade, precisam complementar essa verba com algum trabalho. E aí talvez seja nesse sentido que a Sulamita traz a sua contribuição. Essa dificuldade de conciliar o curso e o trabalho, e muitas vezes, penso eu, né, Sulamita, que em função da necessidade de se manter na cidade e de se alimentar, de ter o mínimo ali para poder sobreviver, em determinados períodos, trancam uma disciplina ou trancam o período todo para poder ter condições de trabalhar e fazer uma reserva e voltar numa próxima período. Janine? Rieuze começou a colocar aí da nossa realidade aqui da universidade, e para contribuir aqui um pouco mais, na Unimontes, nós também estamos enfrentando, né, a mesma situação relatada pela professora, com relação, primeiramente, à entrada dos estudantes no curso de matemática. Na primeira chamada, nós tivemos também de 35 vagas oferecidas, acho que pouco mais de 10 alunos matriculados. E aí, mas também é uma realidade não só da matemática, mas de outros cursos. Então, a universidade, ela publicou editais para chamamento, né, da comunidade para inserção nos cursos da universidade, como, por exemplo, segundo diploma, segunda licenciatura, em que pessoas, né, que têm um curso superior, elas apresentam o histórico, e aí não tem a questão da prova, nem do vestibular para a entrada, ela apresenta o histórico, e aí tem um processo para a inserção desses estudantes. E aí, então, nós demoramos muito para ter 30 alunos em sala de aula. A nossa realidade é que esse semestre, alguns alunos se matricularam no final do mês de abril, alguns na primeira quinzena de maio. Então, o semestre que começou em fevereiro, já estavam quase, né, mais da metade aí da carga horária cumprida. E eu achei super válido essa experiência que você colocou do seminário de acolhimento, né, dessa disciplina, aliás, que faz esse acolhimento. Talvez seja até uma ideia para a gente inserir aqui na universidade algo nesse sentido, porque nós até já tivemos uma conversa com os estudantes do primeiro período, informando a eles que realmente, nesses primeiros meses, que é para eles se ambientarem na universidade, né, e nós, enquanto professores ali, junto ao núcleo docente estruturante, ao colegiado do curso, a gente está conversando nesse sentido, de que nesses primeiros meses desses estudantes, seja de fato uma ambientação ao ambiente acadêmico, e não apenas no ambiente de conteúdo, né, onde eles vão começar ali a estudar, né, as disciplinas que já estão em andamento. Nós também aqui temos essa barreira com alguns professores que são muito técnicos, né, e que atuam no primeiro período, e que isso acaba afastando também, né, os alunos que não conseguem, e aí eles pensam, foi uma ideia vir para a universidade, mas eu não vou dar conta, e aí acabam desistindo do curso mesmo. E eu gostaria também de falar que
tem um problema também com relação a isso, porque aí as instâncias superiores, aqui na Unimontes, elas inclusive encaminharam para a gente um estudo, né, um formulário, algo assim, na verdade não era um estudo, era uma coleta de dados, de quantos alunos que o curso forma por semestre, né, e pensar nisso é muito complicado, porque aqui eles criam uma coisa chamada de índice de... eles estudam o número de alunos formados, pelo número de professores que atuam no curso, não sei como que chama esse índice aqui, mas é muito complicado, porque no caso da matemática, esse índice é baixíssimo, porque nós temos, né, a nossa matriz curricular, que engloba ali muitos professores atuando no curso, e, de fato, formam-se poucos alunos, né? E aí, essa discussão, ela é necessária aqui, né, em âmbito da nossa instituição, mas também, como nós estamos fazendo nesse âmbito do Fórum Mineiro, para justamente colocar essa argumentação de que, embora seja um curso que tem muita evasão, quais são os motivos dessa evasão, né? Tanto motivos externos, quanto motivos internos. A valorização para a docência é um dos principais motivos, né? Poucos alunos querem fazer um curso de licenciatura, porque sabem, né, que o professor, o profissional da docência é pouco valorizado pelas políticas públicas educacionais do nosso país. Então, essa é uma questão, né? E aí a gente ouve, né, as pessoas falarem, mas você está incentivando seu filho a fazer um curso de licenciatura para ser professor, o professor sofre tanto, o professor, né, tem uma demanda de trabalho tão grande e ganha tão pouco. Então, tem essa questão da valorização, tem uma questão também cultural, e, no nosso caso, em relação também à matemática, né, que é uma disciplina considerada difícil, né, e difícil também de atuação nas escolas, né, é uma disciplina que ela tem muito preconceito histórico aí no desenvolvimento dessa disciplina em sala de aula também. Então, só colocando aqui esses pontos, né, para que a gente possa refletir, argumentar e escrever também, né, sobre isso, já que, né, está sendo feito aí um relato de todas as discussões aqui, para que na universidade a gente tenha garantido o direito desse curso se manter, independente de quantos alunos se formam, porque se eu coloco 5 profissionais no mercado de trabalho, são 5 profissionais a mais em uma área, né, que tem poucos professores. Hoje a gente, inclusive, está tendo que professores que não são formados em matemática estão atuando, né, como professores. Não digo os professores, eu falo professores, por exemplo, de cursos técnicos, como engenharia, né, cursos mais técnicos, e estão atuando como profissionais sem a devida formação. Outra questão também, né, que a gente tem que pensar é nessa formação para a licenciatura, né, daqueles professores que já atuam como docentes, mas não têm essa formação. Enfim, são, né, outros pontos aí para a gente considerar. E esta é a realidade aqui da nossa universidade, da Unimontes. Obrigado, Janine. A Caroline Coutinho colocou que a questão da valorização social do curso é muito assustadora mesmo, principalmente aliada ao conjunto de fatores que os alunos enfrentam para se manter dentro da universidade. Há realmente essa representação social, muitas pessoas ainda acreditam nos professores, valorizam verbalmente os professores, mas desacreditam quando tem um conhecido, um parente que vai fazer o curso de licenciatura, a sensação que dá é que ele está se inferiorizando por fazer aquele tipo de curso e não outros, como engenharia, como advocacia, medicina e tudo mais, né? Então, há uma supervalorização social e do mercado de trabalho também,
de algumas carreiras, e a carreira docente ela tem sido subvalorizada pelo mercado de trabalho, né? O que envolve a questão da atratividade também. A atratividade passa por todas essas questões que a gente está discutindo, mas também envolve a questão da valorização, principalmente as condições de trabalho, como a gente destacou, professor dando aula em 2, 3 escolas, turmas superlotadas, conjunto de reuniões burocráticas, que muitas vezes são necessárias, não está discutindo isso, e também a questão salarial, né? Isso também tem sido considerado. Mais alguma contribuição, colaboração? Não? Como é que a gente faz, Ana? Bom, nós temos agora, né, às 10h30, pessoal, a plenária, né, então eu convido todos vocês a participarem, ela será transmitida tanto pelo canal do YouTube, quanto do Facebook, então vocês fiquem à vontade, e a ideia é que agora, nessa plenária, né, cada representante de GT faça uma síntese dessa discussão. Então, Januário, eu imagino que você tenha escrito aí algumas coisas. Eu não sei se você quer usar esse tempinho, né? Porque a plenária começa às 10h30, né? Mas nós precisamos acessar o estúdio às 10h15. Então, não sei se você quer usar esse tempinho para ajustar aí os últimos pontos, quer comentar alguma coisa do texto que você elaborou, para ver se o pessoal concorda, se tem algo que acha que faltou e quer colocar. Sulamita colocou ali no chat. Outro aspecto também importante é o que no ensino médio existe uma cobrança no sentido de passar no Enem. E ao aluno chegar à faculdade, se depara com inúmeras situações que não foi preparado para passar, o que acarreta em sintomas como ansiedade e até mesmo a depressão. Isso realmente é muito sério, né? E também foi colocado aqui que foi uma excelente discussão, muitas coisas para refletir e compartilhar. Obrigada. Enfim, Gilberto, aí, pode falar. Olha, eu não elaborei o texto. O que eu fiz aqui foram anotações para me ajudar numa outra fase, que eu sei que a gente vai ter que entregar um relatório para vocês depois. Aí sim, o que eu fiz aqui, o que eu registrei, me dá suporte para fazer o relatório depois. Então, se você concordar e os colegas também, eu usaria esse tempo para fazer uma leitura, para vir algumas coisas na memória de ontem, para eu tecer as considerações, mas ele não está na forma de texto, está na forma, eu posso até mostrar aqui para vocês, eu só fui realmente assim, como se fosse uma ata, eu fui registrando os pontos para não perder a memória. Então, vejam que está bem assim, na forma de síntese mesmo das discussões, pessoal. Ó. E bacana, Januário. Eu acho que uma coisa também que é importante é que fazemos parte desse GT, né? E o Januário vai estar lá falando, né? Mas vocês têm plena possibilidade de interação pelo chat, né? Então, alguma coisa que vocês quiserem complementar a fala do Januário, pode colocar lá no chat, que a gente também faz essa consideração lá no momento, né? Coloca isso em tela, né? Para que outras pessoas vejam essas considerações também. Então, é legal que seja feita essa interação também junto com o Januário, se a gente vê que Januário, está esquecendo de alguma coisa. Aí a gente pode colocá-la também. Olha, por mim, eu acho que é até bom que você tenha esse tempo para fazer essa leitura cuidadosa, organizar a ordem de fala, né? Acho que foram muitos assuntos, né? Ontem e hoje, muitos elementos, e que acho que é necessária essa organização. Então, se os colegas concordarem, por mim, tudo bem a gente fazer essa pausa agora, terminar por aqui, para você se organizar, eu também me organizo lá no estúdio, e pessoal que está participando, dá tempo de tomar um café, né, e aí voltar para as redes sociais.
Eu só queria, antes de finalizar, pedir para que vocês se atentem à lista de presença, né? Eu coloquei o link, vou colocar de novo para ficar aqui no chat, em último lugar, para que vocês possam preencher, que ela é fundamental para a emissão dos certificados, né? Então, eu peço por gentileza que entram no Forms, é bem rapidinho, é só nome, qual que é o GT, para que a gente possa depois sistematizar essas informações e encaminhar os formulários. No mais... Ô, Ana, se você tiver fácil aí, coloca aqui o link do Face ou do YouTube para o pessoal acessar 10h30. Vou abrir já para vocês, espera aí que eu vou caçar aqui. Porque aí facilita aqui. Tá, eu vou procurar aqui só um minutinho. Eu devia ter deixado isso anotadinho, né? Mas eu não deixei, mas eu já acho aqui, peraí. Ah, já colocaram aqui no grupo? Vou jogar aqui, ó. Que bom. Do YouTube. Ah, legal. Ótimo. Perfeito. E o do Facebook eu estou tentando achar aqui. Eu acho que é facebook.com/isbemmg. isbemmg, porque como é página... É isso mesmo, aqui, ó, Facebook, deixa eu achar aqui, aqui. Ah, pronto, você já tinha colocado também. Então, as duas formas de acesso, vocês conseguem interagir no chat e a gente consegue ir respondendo com vocês, tá bom? Meu muito obrigado a vocês pela participação, agradeço imensamente, e a gente espera vocês até daqui a pouquinho, viu? Obrigado, vou parar a gravação. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Então, 10h15 eu entro lá, Ana.